Já ouviu falar dos setores da Bolsa de Valores do Brasil? Sabe diferenciar consumo cíclico de não cíclico? Já ouviu falar de ações perenes ou empresas perenes? Se você tem curiosidade em relação a esses conceitos, então fica com a gente porque a aula de hoje nós vamos dar todas essas dicas, falar sobre todos esses assuntos. Até já! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nesta caminhada de poupador e investidor. A aula de hoje, portanto, vai falar justamente dos vários setores da Bolsa de Valores do Brasil, das empresas que se enquadram em cada um desses setores. Mas, para falar deles, antes de mais nada, é muito importante entender uma coisa. Toda a economia passa por ciclos, certo? Seja de expansão, seja de boom, seja de contração, seja de recuperação. Então a ideia dessa aula é mostrar para vocês quais setores estão mais propensos a serem afetados por oscilações macroeconômicas. Antes de mais nada, vamos falar dos dois setores da economia que são fundamentais. O setor do consumo cíclico, que aqui estou começando, e engloba empresas cujo desempenho está vinculado aos ciclos econômicos, e aí são empresas do setor aéreo, turístico, varejo, educação, construção civil e commodities. Essas empresas, a volatilidade delas, né, pode ser maior. Por quê? Porque uma vez que seus resultados financeiros estão diretamente ligados às condições do mercado e às flutuações econômicas, elas então sofrem maior flutuação. E, de um modo geral, aqui estão algumas ações de empresas, né, de consumo cíclico. Aí eu estou falando da Gol, eu estou falando da CVC, da Marisa, da Cogna Educação, da Moura do B, da própria Petrobras, da Movida Rente AK e da Burger King. Então, essas empresas aí, como vocês podem observar, elas se enquadram no ciclo, no consumo cíclico, tá certo? Consumo cíclico da economia, né, de qualquer país do mundo. Bem, o segundo setor é o setor de consumo não cíclico. E, portanto, como o próprio nome já revela, né, consumo não cíclico, abrange as empresas que oferecem bens e serviços essenciais e indispensáveis, né, de demanda constante. E aí estão essas empresas, as empresas de energia, de saneamento, de remédio, de alimentos, entre outras, tá certo? Então essas empresas, portanto, são menos suscetíveis às flutuações econômicas. E dentro desse quadro aí, a gente pode observar que empresas como a Neo Energia, tá certo? Que é uma empresa, né, de fornecimento, a Pague Menos, a farmácia Pague Menos, a Sanepar, que é uma empresa de saneamento, a Soja, não é? A Mafrig, enfim, o Pão de Açúcar, a Ambev, a Camil, essas empresas se enquadram dentro desse universo de consumo não cíclico, tá certo? Muito bem, mas vamos adiante, vamos entender quais são os setores detalhadamente, os setores que compõem,
né, a Bolsa de Valores do Brasil, tá certo? E setores em que você possa, digamos, dar uma estudada para poder fazer os seus investimentos em ações, tá certo? E quem sabe dar uma mudada significativa na sua vida financeira. Então aqui logo de cara, vocês estão observando aí o setor de energia, tá certo? De energia. E esse setor de energia, ele se subdivide em três direções. Primeiro, a direção de petróleo, gás e biocombustíveis, tá certo? E aí eu estou citando a Petrobras e a Raízen, que são empresas que trabalham com a produção de combustíveis. Tem o lado da mineração, que são empresas como a Vale, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que fazem exatamente a exploração de minérios. E, por fim, as empresas de energia elétrica, as que geram, transmitem e distribuem, tá certo? Empresas ou só que transmitem e distribuem. E aí eu estou citando aqui a Copel e a Taesa, tá certo? Então essas são empresas, portanto, de energia, desse setor de energia. Tem o setor financeiro, e aí eu estou citando 4 instituições bancárias: Banco do Brasil, Banco Bradesco, Inter e Banco Itaú. Portanto, mais um setor, né, que você pode encontrar empresas lá na Bolsa de Valores. Outro setor é o setor industrial, pessoal. E o setor industrial, eu posso falar da WEG, que é uma empresa de maquinarias, a Embraer, a produtora de aviões, de aeronaves, e a Aeres, né, que é aquela empresa que produz aquelas hélices enormes para usinas eólicas espalhadas pelo Nordeste e pelo Brasil inteiro, tá certo? Então, mais um setor, o setor industrial, ok? Onde você pode também estudar, né, e pensar se vale a pena ou não investir. Um outro setor que é o setor de materiais básicos. E aí eu estou falando da Rani, que trabalha com celulose, fabricação de papel. Eu estou falando da Gerdau, que produz com a fabricação de aço. Eu estou falando da Braskem, vocês já ouviram recentemente falar muito dela, por causa daquele problema lá em Maceió, aquele acidente terrível. E também tem a Hering, né, que é uma empresa que produz fertilizantes, tá certo? E, enfim, tem um setor de tecnologia. E quando eu falo desse setor de tecnologia, aí, vocês acompanham comigo, né? Eu estou falando da TOTUS, eu estou falando da Positivo, eu estou falando da Local Web, da Melius. São empresas, entre muitas outras, que representam esse setor na Bolsa de Valores do Brasil. Então, como vocês percebem, são pelo menos 4 ou 5 ou 6 setores, né? Cada um com a sua especificidade, com as suas empresas características, com seus negócios característicos, e que são opções para você, digamos, investir na bolsa. Só que é aquela história lá do início, né? Há empresas que estão mais expostas, né, mais vulneráveis aos ciclos econômicos, e há empresas que estão menos vulneráveis. E em relação às menos vulneráveis, é que a gente pode falar dos setores perenes da economia, né, ou empresas que estão menos suscetíveis, tá certo, a digamos, os problemas da economia, tá certo? Então, esses setores perenes, como você pode me acompanhar aí, são aqueles mais previsíveis. São empresas com resiliência e estabilidade significativas, por serem, portanto, indispensáveis
e continuar suas atividades mesmo, pessoal, em cenários adversos, mesmo em cenários de recessão. E quando, né, a gente fala de setores perenes, eu quero apresentar aqui alguns exemplos de ações perenes que pode trazer um pouco mais de segurança ao investir e que, sabendo que elas são necessárias ou são indispensáveis, que a gente também, né, possa, digamos, refletir sobre como essas empresas possam fazer parte da nossa carteira de investimentos. E aí tá, né, no setor financeiro, Banco do Brasil. Eu tenho ações do Banco do Brasil. Só me dá alegria. Só me dá alegria. Eu tenho ações da Copel, setor energético, tá vendo? Setor perene, né? Indispensável para a economia, para as necessidades das pessoas. Setor de seguros, e aí a Caixa Seguridade, uma ação baratinha, mas que paga um dividendo, ó, maravilhoso. Tenho também. Sanepar, que é uma empresa de saneamento, ó, saneamento, portanto, é uma ação, é um setor perene, pessoal, indispensável para a normalidade de qualquer lugar do mundo, de qualquer família, de qualquer país, tá certo? E finalmente, telecomunicações, né? E aí eu estou citando a TIM, tem várias outras, né? Eu tenho TIM, essas são empresas que eu tenho na minha carteira e que eu estou muito feliz com elas. Então, essas, portanto, ou esses, portanto, são os setores da Bolsa de Valores, né, que você pode, digamos, parar para refletir, para estudar e pensar se vale ou não a pena, né, trazê-las para dentro da sua carteira de investimentos. Ou, se você está começando, né, está querendo começar a investir na Bolsa agora, é fundamental que você conheça esses setores, tá certo? Isso é determinante, é fundamental, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês nesta aula de hoje. Eu espero que eu esteja contribuindo com o seu conhecimento, tá certo? Abrindo esse espaço aqui, né, para partilhar o pouco que eu sei sobre setores da economia, setores da Bolsa de Valores, setores que você pode investir, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, eu suplico, se inscreva no nosso canal, compartilhe as minhas aulas com as pessoas que você ama, tá certo? Compartilha. E as que você odeia também, tá certo? Vai lá na minha página lá no Instagram, passa a me seguir, curte lá as minhas postagens. E olha, essa aula que você está acabando de assistir tem uma matéria lá no site da gente, tá certo? Que é correlata a esta questão aqui, ou seja, os setores da Bolsa. É só você procurar que vai estar lá, tá bom? Então, desde já agradeço e torço que tenha contribuído de alguma maneira. Tchau!